Bom, pessoal, continuando aqui, no último vídeo a gente falou sobre a questão do Git, como criar uma branch, para que serve uma branch. Então, nesse vídeo aqui a intenção é mostrar já um pouquinho, fazer uma introdução sobre o HTML. Então, a ideia é dar um pequeno overview sobre o que é o HTML, uma estrutura básica de HTML, mas o nosso objetivo é utilizar um layout pronto, um template pronto. Como eu citei, vários canais hoje que a gente conseguiria pegar um layout e em cima disso trabalhar. Obviamente, para você conseguir fazer alterações nesse layout, você vai ter que saber o básico da estrutura do HTML e da estrutura do CSS. E como disse, eu vou passar um pequeno overview sobre isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, complementando ainda um pouco o nosso tutorial sobre a questão do Git, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a branch master, projeto, que é a principal, e vou copiar o layout pronto, né, o tema que eu já tenho pronto, de exemplo que a gente vai utilizar para o nosso painel. Então, eu vou vir aqui, vou copiar ele e vou colá-lo aqui dentro dessa pasta, dentro do nosso projeto. Se a gente vir aqui agora aqui na nosso terminal e dar um git status, vai perceber que todos os arquivos, né, que foi copiado e colado estão vermelhos. O que eles são? O que quer dizer? Que esses arquivos aqui, eles são arquivos que não existiam, então são arquivos que foram criados, então por isso que eles estão em vermelho, e também estão falando que precisam ser adicionados, ou seja, adicionar é um comando que ele vai ser indexado no nosso repositório até o momento que a gente fazer um commit, ou seja, realmente fazer que essas alterações sejam salvas e aí, posteriormente, serem enviadas para o servidor. Até então, antes de enviar para o servidor, todos os comandos, todas as alterações que são feitas, até o mesmo commit, elas serão salvas só no sua máquina local. Se você não fazer o git push, tudo que você fez, tecnicamente, não existe ainda. Então, corre o risco de você perder. Então, sempre é interessante ser feito trabalhar, faz o commit e faz o push. É importante sempre você pegar as alterações que são feitas, atualizações, commitar, fazer o commit e depois fazer o push, ok? Senão, é a mesma coisa de pegar um arquivo de de documento que você estiver trabalhando e não estiver salvando, né? Só na sua máquina aberto com o documento e em algum momento seu computador dá um problema, você vai perder aquele documento. Então, basicamente, seria a mesma analogia. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o nosso primeiro commit do nosso projeto. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de fazer o commit aqui, eu vou alterar o arquivo readme para só mudar uma pequena descrição para vocês verem como que fica aqui no Git status. Uma coisa que eu não comentei, eu estou utilizando o Visual Code para programar e eu não comentei no nosso primeiro vídeo qual é o ambiente que eu utilizaria para de fato programar, mas programação hoje você consegue usar até um bloco de notas, então tem vários hoje ferramentas para isso. Eu estou utilizando o Visual Code, eu provavelmente vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o Visual Code, sobre algumas dicas que a gente tem de ferramentas e plugins que a gente pode utilizar no Visual Code. Então, vou deixar o link também aqui depois, só fazer o download. Mas, no Visual Code, uma vez que você instalado e com o terminal aberto, você consegue utilizar o comando code ponto, que automaticamente ele já vai abrir o Visual Code dentro da pasta do nosso projeto. Então, aqui, basicamente, ele já abriu dentro da pasta. E aqui o Visual Code já me mostra todos os meus arquivos. Então, o que acontece? Vou vir aqui, vou alterar esse arquivo readme e vou colocar aqui uma pequena descrição. Vou colocar aqui meu primeiro texto. Eu vou salvar. Feita essa alteração aqui, se a gente voltar agora para o nosso terminal aqui e dar um comando git status, vai perceber que... ele está pedindo ainda que eu... não, aqui ó, a alteração, né, que adicionei os arquivos e um arquivo de modificação que eu fiz. Ou seja, esse arquivo foi modificado, ele já existia, então quando a gente fez o git clone ele já existia, e a partir do momento que a gente alterou ele, ele apareceu como modificado. Então, por exemplo, aqui, se eu vim aqui e alterar qualquer arquivo desse novo, por exemplo, mudar aqui para painel admin e salvar, e eu voltar aqui e dar um git status, ele não vai aparecer aqui nessa categoria, porque esse arquivo ainda é considerado como um arquivo novo, a gente não salvou ele no nosso servidor. Então, para salvar hoje, como que faz? Mesmo as alterações que foram modificações, a gente pode usar o seguinte comando, git add, ponto. Então, o que eu estou fazendo nesse comando aqui? Eu estou falando para o git indexar todos os meus arquivos novos, e também os que foram alterados na nossa branch. Então, vou fazer o git add, vou dar o git status agora. Então, todos os nossos arquivos, mesmo os modificados, já foi indexado. Ou seja, agora eu vou fazer o commit, ou seja, eu quero salvar as alterações, pelo menos na minha máquina local. Então, vou dar aqui um git commit
"-m". E por que o "-m"? O Git sempre vai te pedir para você adicionar uma descrição dessa alteração. Então, o Git "-m" ele serve para isso. Então, aqui, por exemplo, Git "-m", eu vou colocar uma mensagem, vai ser entre aspas duplas, e vou colocar uma pequena descrição. Vou colocar aqui no primeiro commit. Ok? Então, essa é a minha descrição. Geralmente, e uma coisa que precisa ser feita, toda vez que faz um commit, faz alguma coisa do gênero, é sempre colocar uma pequena descrição do que está sendo feito aquela branch. Uma outra dica também não é criar uma branch e trabalhar com muita coisa dentro de uma branch. O certo é trabalhar com branch com pequenas atualizações. Por exemplo, você tem que alterar uma tela do usuário. Então, você vai criar uma branch, alteração ou melhorias, algo do usuário, vai trabalhar e vai colocar. A descrição seria alteração da tela de usuário, alguma coisa do tipo, correção, porque se você faz uma branch e coloca muito conteúdo, faz muitas alterações, em algum momento você vai se perder na hora que você precisa dar um rollback para algum outro ponto. Então a ideia, e uma forma um pouco mais organizada, é você desmembrar o trabalho em pequenas branches. Obviamente, estou falando isso quando o projeto já está online, você vai colocar coisas novas. Quando você está fazendo um projeto do zero, não tem necessidade de fazer isso. Realmente, você tem que fazer tudo isso num pacotão geral, mas você pode ir trabalhando e fazendo commit. Então, por exemplo, você trabalhou, você tirou o dia para fazer uma tela de usuário. Então, até do início ao fim, você trabalhou, faz o commit, porque aí você coloca a descrição, tela de usuário, e assim por diante, porque aí vai ter commits, vai ter pontos de salvamento dentro da sua branch, que também serve como referências para você voltar. Ou seja, dentro de uma branch você consegue ainda dar um rollback em pontos de commit que você fez. Então é um pouquinho mais complexo, coisa que você vai vendo, acompanhando durante o dia a dia, mas tecnicamente seria isso. Então vou dar meu primeiro commit aqui, e feito isso aqui agora, ele já criou os arquivos, já salvou as alterações. Se a gente dá um git status agora, ele vai falar o seguinte, que a nossa branch possui um commit, ou seja, no local. Então agora ele fala, dá um git push para publicar os seus commits, né, para o nosso servidor. Então, para esse caso, eu vou dar um comando git push e vou dar um nome para ele, vou dar o origin main. Geralmente, quando você está dentro de uma branch, que você quer dar o push, e não tem necessariamente você usar esse comando, você pode só usar o git push. Mas eu gosto de usar o comando git origin main, porque eu estou realmente falando que eu quero mandar apenas esse commit dessa branch principal. Então, vou aqui apertar Enter, e ele vai mandar para nós agora toda a nossa estrutura para a nossa branch. Se a gente for lá no nosso servidor do Git, deixa eu abrir aqui o nosso servidor do Git e atualizar aqui agora vai ver que já está todos os nossos arquivos e aí ele já trouxe o nosso primeiro commit. Se a gente vir aqui também em branches aqui na aba e mostrar aqui, clicar na branch main, vai ver que na branch principal tem todos os arquivos. Se eu vim aqui na nossa branch exemplo, por exemplo, não tem nada, só tem o nosso arquivo readme que ainda estava no modelo antigo ainda salvo. Então, bom, vou voltar aqui para a nossa branch principal, vou voltar para o nosso terminal e vou dar um git status. Tem mais nada na nossa branch. Então, a partir de agora, eu vou usar um outro comando, né, que é o git checkout, para ir para a pasta de exemplo HTML. Então, aqui dentro dessa pasta exemplo HTML, eu vou criar um outro arquivo que vai ser a introdução do HTML, ok? Vou fazer isso no segundo vídeo e aqui a gente finaliza a pequena introdução do Git, que é os comandos de git add, git commit e também o exemplo que seria o do git push, mandando os arquivos para o servidor, ok?